2 Coríntios, capítulo 12. Vou estar lendo. Hoje a gente vai estar falando do espinho na carne do apóstolo Paulo. E o que era o espinho na carne? Porque muitas pessoas por aí interpretam o espinho da carne do apóstolo Paulo para comer, limpar a boca e depois dizer assim: eu não fiz nada. A carne é fraca, né? Então eu quero mostrar para os irmãos o que é o espinho na carne do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Adonai. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, o Criador sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas o Criador sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, como a quem o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriaria, mas não em mim mesmo, a não ser em minha fraqueza. Mesmo que eu prefiro gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para mim atormentar. 3 vezes orei a Adonai que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porquanto eu me gloriaria ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me na fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Amém? Muito obrigado. Amados, eu já vi muitas e muitas pessoas falar que pessoas do alto escalão religioso dizer que o espinho da carne do apóstolo Paulo era um amante que ele tinha. Já vi pessoas do alto escalão do sistema religioso dizer que o espinho da carne do apóstolo Paulo era uma enfermidade que ele tinha. Já vi pessoas do alto escalão religioso dizer que o espinho da carne do apóstolo Paulo é que ele era cego de um olho. Já vi muitas coisas a respeito do espinho da carne do apóstolo Paulo. E nada melhor, meus irmãos, nada melhor para a gente descobrir o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo, a qual ele fez menção daquilo 3 vezes para Cristo, a qual Cristo se revela para ele dizendo que a graça dele, o poder dele era suficiente na vida de Paulo. Em outras palavras, eu não vou tirar isso de você, porque a minha graça te basta, minha graça é suficiente, eu não vou tirar isso de você. Então a gente precisa saber o que é esse espinho na carne. E eu já vou deixar bem claro,
Todos os cristãos que realmente querem viver com Cristo vai ter o espinho na carne. Eu vou revelar ele para você hoje. Todos os cristãos, se ele quer viver em Cristo, ele vai ter o espinho na carne. Ele vai ter o espinho na carne. Ele só não tem o espinho na carne se ele for amigo do mundo. Amém, Carlos? Se ele for carnudo, aí ele não tem o espinho na carne. Se ele for um cristão social, ele não vai ter espinho na carne. Se ele for um cristão que não está nem aí para as coisas do Criador, ele não vai ter espinho na carne. Se ele for um cristão que ama mais as coisas desse mundo do que as coisas do Criador, ele não vai ter espinho na carne. Se ele for um cristão amigo de corrupto, se ele for um cristão, que vai para a balada, se ele for um cristão que toma cerveja social, que bebe socialmente, se ele for um cristão que anda lá numa vida lavoter, ele não vai ter o espinho na carne. O espinho na carne é para todos os que querem fazer a vontade do Criador na pessoa de Cristo. Eu vou te mostrar que todos os que querem fazer a vontade de Cristo vai ter o espinho na carne. Todos eles. E outra coisa, não será tirado, escute bem isso aqui, vou revelar isso aqui, e não será tirado o espinho na carne enquanto nós estiver nesse mundo. Rapaz, enquanto nós estiver nesse mundo, os espinhos da carne não vai sair da nossa vida, não vai sair. Agora a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter compreensão, a gente tem que ter uma visão ampla, tá entendendo? Porque vai ter coisas que nós vai orar e vai dizer assim: pai, não muda nada, são os espinhos na carne, não acontece nada, são os espinhos na carne. Eu vou te revelar. Quando nós olhamos para o livro de Números, eu quero ler com os irmãos e vou te mostrar o que são os espinhos na carne. Quando nós olhamos para o livro de Número, capítulo de número 33, capítulo 33, olha o que diz aqui em Número capítulo 33, somente o versículo de número 55, eu vou estar lendo, diz assim: se contudo vocês não expulsares os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirão ficar, se tornarão farpas em seu olho e espinho em suas costas. Eles causarão problema para vocês na terra na terra que vocês irão morar. Prestou atenção? Se não expulsar, se não tirar fora, quem está me entendendo? Eu vou colocar vocês dentro de uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Em outras palavras, não faça aliança com o inimigo, não queira estar junto deles. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vocês têm que expulsar todo mundo. Porém, se vocês não expulsar essa gente, olha o que o Criador já disse para Israel, eu vou te mostrar o que é. Se vocês não expulsar essa gente, eles serão farpas no vosso olho. Segura aí. Farpa no vosso olho. Já caiu alguma farpinha no teu olho? Incomodou? Incomodou bastante, não incomodou? Tu já lavou com água e sabão? Tu já lavou com soro? Tu já colocou, tu já chamou o teu pai, tua mãe para soprar, sopra aqui, né? E alguém sopra, saiu? Não saiu, por quê? Incomoda a farpa no olho, né, irmão? Incomoda muito. Enquanto nós não tira aquela farpa do nosso olho, nós não se sente aliviado, o olho fica irritado, o olho coça, lacrimeja, fica lacrimejando, tá entendendo? Incomoda demais. A farpa no vosso olho. Olha o que o Criador está dizendo: eles serão farpa no vosso olho. Só farpa? Não.
E diz ainda mais, no vosso olho, e espinho em suas costas. Imagina, espinho na costa, na carne. Espinho na carne. Senhoras e senhores, o Criador está mostrando que certas pessoas será para nós como farpa no olho e como espinho na carne, que causa dor. Espinho na carne, que cutuca. Agora eu vou mais longe ainda. Observe que ele mostra isso de forma maravilhosa. Então vai pegando aí o que é o espinho na carne do apóstolo Paulo, que eu vou chegar lá. Já estou mostrando, já mostrei uma parte. Agora, olha o que diz aqui no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28 e o versículo de número 24. Mais uma vez, olha o que diz. Israel não terá mais vizinho maldosos, agindo como roseira brava, dolorosa e espinho pontudo, pois eles saberão que eu sou soberano e alto. Está vendo? Eles não terão mais, Israel não terão mais vizinhos maldosos, agindo como roseira brava, dolorosa, espinho pontudo. Prestou atenção? Vai vendo o que é os espinhos na carne. Os espinhos na carne, irmão, são pessoas que nos causam dor, que nos causa desânimo, que nos traz perseguição. São pessoas que nos cutucam, são pessoas malignas, e ele não vai tirar. Observe o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Eu vou estar lendo mais uma vez. Agora eu queria que vocês vissem quando é que eles vai acabar. Livro de Josué 23, versículo 13. Josué 23, 13. Olha o que diz. Josué 23, 13. Diz assim: Esteja certo de que Adonai, o seu Criador, já não expulsará esta nação diante de vocês. Já não expulsará essa nação diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilha e laço para vocês, chicote em suas costas e espinho em seu olho, até que vocês desapareçam desta boa terra que o soberano, seu Criador, deu a vocês. Acabou. Está vendo? Sabe quando é que vai acabar essas perseguições, esses levantes? Quando nós sair dessa terra, irmão. Por isso que o povo está esperando a Jerusalém daqui, esperando a Jerusalém, e a Bíblia fala da celestial. A Bíblia fala da celestial, eles não entendem essas coisas. Por isso que o Machia diz: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eles não entendem essas coisas e fica raivoso quando a gente ensina essas coisas. Fica indignado. Vocês, isso só vai acabar para vocês quando vocês saírem desta boa terra. Saiu da terra, não tem mais espinho na carne, não tem mais espinho no olho, não tem mais farpa no olho, não tem mais. Então vamos ver o que era o espinho na carne de Paulo. Por quê? Porque de Paulo, uma coisa é uma farpa no olho, outra coisa é um espinho na carne, espinho mesmo, está entendendo? Agora, outra coisa é Paulo receber um espinho na carne por causa das revelações e das visões que ele tem. Então ele diz: olha, para que eu não me gloriasse, não se exaltasse concernente às visões e às revelações que foram me dadas,
foi-me dado um espinho na carne, pessoas, para me esbofetear, bater, o qual eu orei 3 vezes ao Criador, e ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Mas antes disso, sabe o que é que acontece? É que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Presta atenção. O espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Mensageiro, o que é mensageiro? É alguém que traz uma mensagem de alguém. Está dando um recado. Sim ou não? Alguém que está dando um recado. Então, Paulo tinha na vida dele uma pessoa usada com a mensagem de Satanás. E essa pessoa o confrontava. E por que o confrontava? Vai pegando. Porque para essa pessoa, o apóstolo Paulo, como representante do Criador, deveria ser perfeito. Entendeu? Deveria ser perfeito. Deveria não acontecer nada com ele. Deveria ser intocável. Mas o apóstolo Paulo era homem, como eu e você. Sabe o que é que ele diz aqui? Aí você pega esse: se fosse possível, eu arrancaria o meu olho. Você sabe o que quer dizer isso? Vem aqui comigo. Vamos ver a qualidade desse homem e os defeitos. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, nós vemos ali que após Paulo, após Estevão ser apredejado, está em Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo de número 58, diz: arrastaram para fora da cidade e começaram a apredejá-lo. As testemunhas deixaram o seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Observe: apredejaram Estevão, pegaram a roupa, deixaram ali perto de Paulo. Paulo ficou tomando conta da roupa. Amém? Ficou ali tomando conta da roupa. Dali, ele se sentiu empolgado. Ele se sentiu empolgado porque Estevão agora estava sendo morto. E ele vai e pede carta. Atos 9. Olha o que diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos de Adonai. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, acaso encontrasse ali homens e mulheres que pertenciam ao caminho, pudesse levar preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, lá na Síria, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu, e ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Yahshua, a quem você me persegue. Levanta, entra na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Quando nós olhamos no versículo de número 15, olha o que diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome para o gentio e os reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, olha os espinhos na carne, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Está vendo? Está vendo porque é que ele ora 3 vezes para o Criador tirar aquele mensageiro de Satanás que esbofeteava ele? O mensageiro de Satanás, vamos ver por que é que aquele mensageiro de Satanás, o próprio Criador permitiu que ele enfrentasse o apóstolo Paulo, que ele
perseguisse o apóstolo Paulo. Talvez você não entendeu ainda, você vai entender agora. O Criador diz para Ananias, através do Machia, né? Ele é o meu vaso eleito, escolhido para levar meu nome diante dos reis e dos gentios, e eu mostrarei para ele como deve padecer pelo meu nome. Quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 22, olha o que diz aqui o versículo de número 17, presta bem atenção, porque é que Paulo tem aquele mensageiro de Satanás no seu pé. Atos 22, versículo 17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu orando no templo, caí em êxtase, ou foi arrebatado, e vi Adonai que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Adonai, esses homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que criam em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação, cuidado das roupas dos que o matava. Então o Senhor me disse: vá, eu mostrarei para você, eu enviarei para longe o gentio. Eu vou enviar você para longe, ao gentio. Amém? Então esse homem, o Criador tinha um carinho maravilhoso por Paulo, não somente por Paulo, por todos nós, mas mostra claramente um homem que vai orar em Jerusalém, o homem que quando ele começa a orar, ele tem um êxtase, ele é arrebatado, e o Senhor fala com ele: ó, dá-te pressa e sai de Jerusalém, porque eles não vão crer no teu testemunho acerca da minha pessoa. Paulo, presta bem atenção, esse mesmo Paulo chega e diz: conheço um homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, o Criador sabe, foi arrebatado, foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que não é permitido falar. Aí ele diz: de um assim eu me gloriaria. Prestou atenção? Então Paulo era uma pessoa que tinha um contato com o céu extraordinário. Extraordinário. Agora raciocina comigo. Imagina se Paulo não tivesse aquele espinho na carne, aquele mensageiro de Satanás, do qual ele orou 3 vezes a Adonai para tirar da vida dele. E ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Imagina se Paulo não tivesse. Paulo era exaltado, Paulo era soberbo, Paulo poderia se perder. Está vendo? Se Paulo não tivesse aquele mensageiro de Satanás para o perseguir, para o apontar, para criticar, para se levantar contra ele, se Paulo não tivesse aquele mensageiro de Satanás que às vezes batia nele, ele talvez poderia até perder sua salvação, ele poderia se exaltar concernente às revelações que o Criador dava para ele, a qual outros não teve a revelação que ele teve. Ele poderia ser um prepotente, ele poderia ser um soberbo desses da vida que tem aí, ele poderia ser, mas ele disse: para que eu não me exaltasse. Está vendo? Para que eu não me exaltasse. O que foi, Paulo, que você recebeu? Um presente? Não, recebi um espinho na carne. Você está lembrado do que é espinho na carne? Eu já mostrei aqui. Recebi um espinho na carne. Quem era esse espinho na carne, Paulo? Era um mensageiro de Satanás, o qual eu orei 3 vezes ao Senhor e disse: Senhor, tira da minha vida. Não vou tirar. Olha, pode falar, Carlos. Os de hoje recebe troféu, vai no Raul Gil, recebe troféu, entendeu? Você vê crente aí com mais de 60 anos, vai fazer cirurgia, tira tanta pele, que dá para fazer um anão.
para ficar esbelta, entendeu? Para ser aplaudida pela mídia. Faz a tal de lipo, sai um anão. Então veja bem, irmãos, o que é que a gente entende? Nós entendemos que o Paulo tinha revelações tremendas, foi arrebatado, foi ao paraíso do Criador, viu coisas que ele não declarou que ele viu lá. Ele não declarou. E sabe o que é que acontece? Agora, quando ele volta para si, para a vida normal, ele é perseguido, ele é criticado. Uma certa feita ele estava pregando, o camarada dá um tapa no rosto dele. O camarada dá um tapa no rosto dele. Uma certa feita ele estava pregando, sabe o que ele levou? Você sabe aí quantas chicotadas, Carlos? Não. Tá vendo? Tá vendo? Sofreu. Sabe o que é que esse apóstolo Paulo fala? Ele diz assim: eu trago no meu corpo. Ele diz: eu trago no meu corpo. Lá em Coríntios ele diz isso: eu trago no meu corpo as marcas de Adonai. Eu trago as marcas do Mashiach no meu corpo. Tá vendo? Eu trago as marcas deles. E qual foi a marca? Por que essas marcas? Aí João escreve palavra do Mashiach no Evangelho de João 16:33. Cristo diz: eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflição. O que é que Paulo tinha? Aqui ele já diz o que é que ele tinha. Ele sofria, angústia, perseguição. Está no versículo 10 aqui, Está no versículo 10, Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me na fraqueza, nos insultos. Tá vendo? Nos insultos. Isso era o espinho na carne de Paulo, irmão. Não era mulher como as pessoas falam, não. Não era o olho cego que ele tinha, não. Ele não tinha olho cego. E também não era enfermidade. Não era amante. Era isso aqui, insultos, necessidade, perseguições, angústia. Tá entendendo? Tudo isso aqui era por amor ao Mashiach. No mundo tereis aflição. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos: os de hoje quer sofrer isso aqui? Quer sofrer? É melhor uma mensagem mecânica, né? Uma mensagem mecânica: Deus vai te dar a tua vitória, não é assim? Para Ananias, o Criador disse que Paulo ia sofrer pelo nome dele. Para os de hoje, só vitória. Deus já assinou a sua vitória, irmã. Receba o seu milagre. Que invenção de valores? Vejo você andando no avião, para lá e para cá, fazendo a minha vontade. Nos matos ninguém quer ir, para os ribeirãozinhos, né? Os índios. Não quer ir para o povo, para o arado, para o povo aí que mora nos arrebaldes, povo que não dá nem para andar não tem nem estrada para andar de carro. Ninguém quer ir, quer só andar de avião. Vou te colocar por cima e não por baixo. Ninguém quer sofrer angústia, ninguém quer sofrer perseguição. Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse que estão pregando por aí? Todos nós temos espinho na carne. Quer fazer a vontade do Mashiach? Vai sofrer espinho na carne. Você posta algumas coisas das coisas do Criador, o povo escarnece, o povo não gosta. Você notou as mensagens? As mensagens que andam numa velocidade danada, é mensagem de fofoca, é mensagem de pornografia, é mensagem da vida dos outros, é mensagem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é mensagem de comida, é mensagem de ostentação, é mensagem disso. Põe um versículo bíblico para você ver. O povo não está nem aí. E sabe quem é esse povo que não está nem aí? O povo que está preso dentro do sistema religioso. Eles não curtem, eles não estão nem aí. Você entendeu? E quer ir para o céu. Céu sem perseguição? O céu sem perseguição? Eu vou ler de novo, que acho que a gente leu e vocês esqueceram. Olha o que diz Mateus 5: bem-aventurado, vendo a multidão, Yahshua subiu ao monte e assentou-se, e os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-lo, dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu.
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão o Criador. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos do Criador. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultares, olha o que Paulo tinha, insultar, perseguir, levantar todo tipo de calúnia contra vocês, aos espinhos na carne. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E agora? Você acha que no tempo de Isaías só tinha ele de profeta? Tinha um monte, irmãos. Tinha um monte. Mas como era que estava a conduta daquele povo? Você acha que no tempo do profeta Elias só tinha Elias de profeta? Tinha um monte. Tinha um monte. Tinha um monte que ia agradar. Só Jezebel tinha 450 profetas de Azera. Só Jezebel tinha 450, particular dela. Acabe tinha mais 400. 850 profetas, juntando tudo de Baal. E só Elias, tudo bem que tinha ainda lá 7.000 que não se drobou, mas só Elias está batendo de frente contra o sistema da época. Só Elias estava batendo de frente contra o sistema da época. Por quê? Porque os outros profetas eram amigos do rei e de Jeza. Os outros comiam na mesa de Acabe. Os outros eram mantidos por Jezebel. Sempre, sabe aqueles profetas que gostam de calar a boca? Cala a boca. O que é cala a boca de profeta? Dinheiro, irmão. Ah, não acredito que cala a boca de profeta é dinheiro. Balaão, por que Balaão veio para jogar maldição no povo de Israel? Foi por causa de quê? Foi por causa de quê? Money. Ensinando Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Ó, tentou o Criador. Rapaz, fala a verdade, profetiza isso. Depois ele diz, idolatria. Idolatria, você ganha esse povo aí, você arrebenta com eles. Prostituição, você arrebenta com eles, tá vendo? Esse espírito de Balaão no final dos dias, Jezebel, a Bíblia revela nos finais do dia o espírito de Balaão e o espírito de Jezebel. Está lá em Apocalipse. Lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Quer que nós vamos ficar, irmão? Eu prefiro ter esse espinho na carne enquanto eu estiver nessa vida. Quer perseguir? Se Cristo diz, a mim me perseguiram, a vós também vão perseguir. O crente não quer passar perseguição. Não quer passar, não. Acha que está dentro do sistema religioso, tem que tudo dar certo para ele. Ele tem que ser cabeça e não cauda. Ele tem que ser, o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar para ele. Gente, não é assim, meus irmãos. Não é assim. Porque prega quê? Prega o Deus Mamon. Ele está acostumado com Mamon. Ele está acostumado com Deus da riqueza. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso, Deus vai... Tanta profecia que eu já recebi, continuo morando no mesmo lugar, entendeu? Continuo morando no mesmo lugar. Estou vendo você, vou te levar para Miami Beach, vou eu te levar nos 4 cantos do mundo, estou eu fazendo isso, estou eu fazendo isso. E quando eu era solteiro, que as profecias para mim eram só de loira e japonesa, é brincadeira? Ó a loira japonesa aí que eu casei. Amém, irmão? Você tá... Amém? Vocês dão risada. Aí nós explica essas coisas para eles. Sabe o que eles falam? Que nós aqui tá doido. Que nós aqui tá doido. E é bíblico isso, irmão. É bíblico. Eles vão ter nós como doido. Eles vão ter nós como zero à esquerda. Eles vão ter nós com isso. Por quê? Porque nosso coração não está pegado nessa terra. Nosso coração não está nessas coisas. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. A morte é uma filha e todos nós estamos nela.
Todos nós estamos nela. Agora vivemos tempos proféticos. Muitos de nós não vai provar da morte, vai ter o corpo transformado. Isso será uma maravilha se nós formos até o fim. Você entendeu? Então o espinho